A cura de um jovem possesso. Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 29. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo no livro de Marcos, capítulo 9, a cura de um jovem possesso, né? E no livro de Mateus, livro de Lucas, nos traz a informação desse mesmo assunto, e é sempre legal você estar lendo, né? E estar olhando as referências nos outros livros para ampliar mais o entendimento. Para você que está chegando agora, que Deus abençoe você, e para você que já está um tempinho comigo, que Deus abençoe você também. Antes de eu começar esse vídeo, eu tenho que voltar um pouquinho para poder nós entendermos o que esse assunto aqui vai estar tratando, vai estar nos informando. Jesus se encontra ainda no monte, né, onde ele foi transfigurado, onde ele recebeu a visita de Elias e Moisés, né, na vista dos seus discípulos, seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. Logo após ele explica tudo que eles viram, que eles tiveram dificuldade para entender tudo aquilo. E agora ele desce. Ao descer do monte, ele se depara com essa discussão, com esse baita desse problema para ele resolver, né? E é sobre isso que nós estaremos falando agora. Versículo 14. Quando eles se aproximaram, eles quem? Jesus e os 3 apóstolos que se encontravam no monte com o Senhor. Se aproximaram dos discípulos, que é exatamente os 9 discípulos que haviam ficado, que ele não levou os 12, só levou 3, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Então, ali estavam os discípulos e uma multidão, e os escribas discutindo com eles, né? E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que discuteis com eles? Jesus aqui, né, perguntando para os escribas por que eles estavam discutindo com os apóstolos. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos seus discípulos que eu expelisse e eles não puderam. Ou seja, a resposta era essa, né? Então, toda a questão era a cura, era a libertação de um jovem possesso de um espírito mudo, né? Então, os apóstolos, voltando um pouquinho na história, Jesus enviou de 2 em 2 e deu a eles autoridade, esses 12, né? Para que fosse curar os enfermos e expelir os demônios, né? Os espíritos malignos das pessoas. E eles foram. Alguns dias eles trouxeram o relatório dizendo que tudo aconteceu de acordo com como o Senhor havia falado. Ou seja, foi feito com sucesso. Foi concluído com sucesso, né? Tudo aquilo que Jesus havia emitido a eles. Só que nesse caso aqui, eles não conseguiram. Eles estavam no meio de uma discussão com os escribas, né? Uma multidão ali alvoroçada esperando ansiosamente o mestre, um pai desesperado e um jovem endemoniado. Olha que perturbação, olha que cenário é esse, que dificuldade é essa para ver um milagre nesse momento. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Traze-me. Ou seja, o Senhor, ele chamou tudo aquilo que estava acontecendo de incrédulos. Então, eu não creio que essa palavra foi para o discípulo. Há quem ministre dizendo que foi para o discípulo. Mas entenda uma coisa. Primeiro, os apóstolos eles estavam ainda em processo de ensinamento. Eles ainda não sabiam todo o processo. Eles estavam ainda experimentando o que era uma vida espiritual, o que era uma autoridade espiritual. Os escribas aqui eram as pessoas que eram totalmente contra, eram opositores a tudo que Jesus fazia. A multidão sabe que estavam ali simplesmente para ser beneficiado. Mas Jesus olhou para tudo e ali ele mesmo falou: bando de geração incrédulos, até quando estarei no meio de vós, né?
E trouxeram. E quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou-se com violência, e caindo ele por terra, revolvia e espumando. Isso aqui são as características, né, de uma pessoa possessa de demônios, né? Porque quando isso acontece, você vê a violência com que eles expõem o corpo da pessoa, né? A pessoa fica totalmente vulnerável a essas possessões, essas forças malignas. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo que tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Observe que desde a infância, há quem diz assim: não, mas a criança é protegida por Deus. Realmente a criança é protegida por Deus. Mas há uma necessidade dos pais observarem sinais que podem estar acontecendo com a vida dos filhos para saberem se isso não é um cunho espiritual, maligno, né? Porque você vê que esse jovem agora é um jovem, mas desde a sua infância ele vivia essa opressão maligna. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Ou seja, olha a dificuldade, olha o momento tenebroso que esse pai de família passava com esse seu filho, com esse jovem, né? E ele disse: se tu podes fazer alguma coisa, nos ajude, né? Então aqui ele não estava causando uma dúvida, ele estava reagindo a pequena fé que ele tinha. Talvez ele já tinha levado esse jovem em vários lugares, né? Então, sem esperança, se tu pode fazer alguma coisa, faz. Ao que ele respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Oh, lindo, né? Glória a Deus. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Gente, isso aqui é muito lindo. Jesus ignorou. Você vê como a pessoa conhece o cunho espiritual, né? Jesus foi lá na fonte do problema. Observe que os apóstolos ficaram atarentados, né? Porque aquela discussão, aquela multidão, aqueles escribas, foi só uma distração que o inimigo usou para tirar a atenção dos apóstolos. Mas Jesus não funcionou com o Senhor. Então, toda essa confusão foi uma distração. E como Jesus não se distrai com as coisas malignas, pelo contrário, ele ignorou a multidão, ignorou os escribas furiosos e invejosos e estava aqui simplesmente com quem se importava, o que era interessante no momento, o pai do menino. Só isso. Jesus não se importou para mais nada. O pai do menino. A conversa agora era Jesus e o pai do jovem. Aí ele diz: eu creio, ajuda-me com minha falta de fé. Aqui Jesus já ganhou uma vida. Aqui Jesus já ganhou uma família, né? E vendo Jesus a multidão corria, repreendeu, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, exclamando e agitando muito, saindo, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Ou seja, Jesus fez o milagre, né? O homem ficou ali paralisado, mas curado. Muitos acreditando que ele havia morrido, mas não, estava ainda no processo de libertação. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então Jesus tomou o jovem pelas mãos para mostrar que ainda estava em um estado de cura, de recuperação. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? E respondeu-lhe: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Para quem não acredita mais em jejum, que diz que não é mais necessário jejuar, não é necessário mais sacrificar, olha a importância do jejum. Há espíritos malignos que ocorrem em situações que, se você não tiver em oração e não tiver no jejum, você é envergonhado, pois eles não saem. Na verdade, ele te distrai. No momento de uma possessão, no momento em que está havendo essa possessão, o inimigo ele é perito em distrair qualquer um de nós. Você observa que esses homens, o apóstolo, já havia passado por um momento desse com sucesso, mas dessa vez eles foram distraídos porque estavam despreparados espiritualmente, né? Com certeza faltou neles isso aqui e isso aqui. Na verdade, com Cristo eles não jejuavam,
mas Cristo advertia eles que eles ficassem sempre em oração, né? Então, há coisas na nossa vida que nós temos sim que orar e buscar a Deus, senão nós vamos nos atrapalhar. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.